Uma das profissões mais antigas e mais numerosas do mundo foi comemorada no dia 1º de outubro. Trata-se do vendedor. Para alguns, técnica, para outros, dom. Sem dúvidas, esse é um profissional que deve gerenciar muito bem a razão e a emoção. O vendedor atual tem desenvolvido suas habilidades técnicas e comunicativas, além de inteligência emocional. Essa sincronia tem dado bons resultados às empresas. E para você, o que é preciso para ser um bom vendedor? Para responder a essas dúvidas, conversamos com o consultor de empresas Fábio Iacura, que discorreu sobre fatores importantes de competência do vendedor. O que é ser um bom vendedor? O vendedor, ele é um profissional que hoje a gente enxerga como sendo um profissional muito importante para as empresas, né? Na verdade é uma profissão que eu ainda acho que é muito valorizado, cada vez mais valorizado no mercado, porque é o profissional que traz a receita para a empresa, né? É o profissional que tem contato com o cliente, então o vendedor ele é o representante da empresa no mercado, ele que conhece o cliente, ele que identifica as necessidades do cliente, ele é o elo entre a empresa e o cliente. Então é um profissional que representa a empresa e logicamente tem a função de comercializar os produtos e serviços dessa organização. O vendedor é a ponte entre a empresa e o cliente. Além de um vendedor, além de um representante comercial, o vendedor ele pode ser considerado como um agente de captação de informação, né? Já que é o sujeito que está fora da empresa, que tem contato com os clientes, com o mercado, conhece um pouco também dos seus próprios concorrentes, então ele tem a função também de trazer para a empresa informações, tendências, novidades, aquilo que ele percebe do mercado, mudanças de comportamento do consumidor, né, identificação de necessidades do cliente e também informações do próprio concorrente, porque os vendedores, eles se conhecem, eles têm contato entre eles, né? Então ele muitas vezes tem acesso a algumas informações privilegiadas do concorrente, então ele tem também a obrigação de trazer isso para dentro da empresa, para posteriormente ser elaborado estratégias visando reduzir as ameaças desses concorrentes. Qual o perfil do bom vendedor? Basicamente eu acredito que ele tem que ter duas habilidades, que é a habilidade técnica e a habilidade pessoal. A habilidade técnica está muito mais relacionada a ele conhecer o produto que ele vende, né, suas características de forma detalhada, os benefícios que esse produto, esse serviço vai trazer para o seu cliente. Ele precisa também conhecer as etapas do processo de vendas, né? O que ele tem que fazer antes da venda, o planejamento antes da venda, o comportamento dele no momento do fechamento da venda e também a questão do pós-venda, né? Porque a gente sabe que a venda ela não termina no momento que o negócio é fechado e que o produto é entregue. Ele tem que ter a preocupação também de estar disponível para o cliente para qualquer necessidade, qualquer problema que esse produto ou serviço venha oferecer posteriormente. Até onde a boa venda acontece por conta do vendedor e por parte da empresa? Eu acredito que essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada entre as duas partes. Por parte da empresa, logicamente é importante, porque como eu falei, ele é o representante, o vendedor é o representante da organização no mercado. Então, é interesse da empresa também preparar esse profissional, né, munir ele de todas as informações a respeito da organização, da sua filosofia, da sua missão, treinar ele com relação a como apresentar esse produto, esse serviço, conscientizar o vendedor da importância de se vender benefício e não atributo do produto, né, e feedback, acho que também é muito importante. Além dos cursos e treinamentos que a empresa pode oferecer para o seu vendedor, sempre está fornecendo feedback do desempenho desse vendedor. Qual a melhor abordagem? Se você tem um vendedor, que esse vendedor ele faz o porta a porta, ele visita os clientes, é importante que ele tenha em mente que quando ele vai na empresa, ele não vá com a intenção, né, de vender o produto. Que pelo menos não fique claro para o cliente que ele está indo lá para vender o produto. É importante que ele vá lá para visitar esse cliente, perguntar como é que está a família desse cliente, né, passar lá para tomar um cafezinho, não exatamente para chegar lá e já oferecer o produto ou serviço, porque isso realmente incomoda a gente que é comprador, né? Ele tem que ter uma técnica de quebra-gelo, tanto quando ele vai visitar a empresa, quanto o cliente vai até a empresa dele, vai na loja dele vender. E qual a dica para quem vende serviços? A dica mais importante para aqueles que vendem serviço, como é o meu caso, é tentar agregar valor a esse serviço.
é tentar vender não um mero serviço, mas a solução de um problema para aquele cliente. Então, por isso, mais uma vez, é importante você ouvir o cliente, tentar captar a necessidade real desse cliente, o problema desse cliente, para então vender uma solução. O mundo trata melhor quem se veste bem. Então é muito importante você se preocupar com a tua aparência, com a sua imagem, com o seu marketing pessoal também, porque isso abre portas. Não que isso vá se concretizar em vendas ou em processos eficientes, mas com certeza ajuda bastante, né? É um atributo a mais que os vendedores precisam se preocupar, certamente. Uma das profissões mais antigas e mais numerosas do mundo foi comemorada no dia 1º de outubro. Trata-se do vendedor. Para alguns, técnica, para outros, dom. Sem dúvidas, esse é um profissional que deve gerenciar muito bem a razão e a emoção. O vendedor atual tem desenvolvido suas habilidades técnicas e comunicativas, além de inteligência emocional. Essa sincronia tem dado bons resultados às empresas. E para você, o que é preciso para ser um bom vendedor? Para responder a essas dúvidas, conversamos com o consultor de empresas Fábio Yakura, que discorreu sobre fatores importantes de competência do vendedor. O que é ser um bom vendedor? O vendedor, ele é um profissional que hoje a gente enxerga como sendo um profissional muito importante para as empresas, né? Na verdade é uma profissão que eu ainda acho que é muito valorizado, cada vez mais valorizado no mercado, porque é o profissional que traz a receita para a empresa, né? É o profissional que tem contato com o cliente. Então o vendedor, ele é o representante da empresa no mercado, ele que conhece o cliente, ele que identifica as necessidades do cliente, ele é o elo entre a empresa e o cliente. Então é um profissional que representa a empresa e, logicamente, tem a função de comercializar os produtos e serviços dessa organização. O vendedor é a ponte entre a empresa e o cliente. Além de um vendedor, além de um representante comercial, o vendedor ele pode ser considerado como um agente de captação de informação, né? Já que é o sujeito que está fora da empresa, que tem contato com os clientes, com o mercado, conhece um pouco também dos seus próprios concorrentes, então ele tem a função também de trazer para a empresa informações, tendências, novidades, aquilo que ele percebe do mercado, mudanças de comportamento do consumidor, né, identificação de necessidades do cliente e também informações do próprio concorrente, porque os vendedores, eles se conhecem, eles têm contato entre eles, né? Então ele muitas vezes tem acesso a algumas informações privilegiadas do concorrente, então ele tem também a obrigação de trazer isso para dentro da empresa, para posteriormente ser elaborado estratégias visando reduzir as ameaças desses concorrentes. Qual o perfil do bom vendedor? Basicamente eu acredito que ele tem que ter duas habilidades, que é a habilidade técnica e a habilidade pessoal. A habilidade técnica está muito mais relacionada a ele conhecer o produto que ele vende, né, suas características de forma detalhada, os benefícios que esse produto, esse serviço vai trazer para o seu cliente. Ele precisa também conhecer as etapas do processo de vendas, né? O que ele tem que fazer antes da venda, o planejamento antes da venda, o comportamento dele no momento do fechamento da venda e também a questão do pós-venda, né? Porque a gente sabe que a venda ela não termina no momento que o negócio é fechado e que o produto é entregue. Ele tem que ter a preocupação também de estar disponível para o cliente para qualquer necessidade, qualquer problema que esse produto ou serviço venha oferecer posteriormente. Até onde a boa venda acontece por conta do vendedor e por parte da empresa? Eu acredito que essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada entre as duas partes. Por parte da empresa, logicamente é importante, porque, como eu falei, ele é o representante, o vendedor é o representante da organização no mercado. Então, é interesse da empresa também preparar esse profissional, né, munir ele de todas as informações a respeito da organização, da sua filosofia, da sua missão, treinar ele com relação a como apresentar esse produto, esse serviço, conscientizar o vendedor da importância de se vender benefício e não atributo do produto, né,
E feedback, acho que também é muito importante. Além dos cursos e treinamentos que a empresa pode oferecer para o seu vendedor, sempre está fornecendo feedback do desempenho desse vendedor. Qual a melhor abordagem? Se você tem um vendedor, que esse vendedor ele faz o porta a porta, ele visita os clientes, é importante que ele tenha em mente que quando ele vai na empresa, ele não vá com a intenção, né, de vender o produto. Que pelo menos não fique claro para o cliente que ele está indo lá para vender o produto. É importante que ele vá lá para visitar esse cliente, perguntar como é que está a família desse cliente, né, passar lá para tomar um cafezinho, não exatamente para chegar lá e já oferecer o produto ou serviço, porque isso realmente incomoda a gente que é comprador, né? Ele tem que ter uma técnica de quebra-gelo, tanto quando ele vai visitar a empresa, quanto o cliente vai até a empresa dele, vai na loja dele vender. E qual a dica para quem vende serviços? A dica mais importante para aqueles que vendem serviço, como é o meu caso, é tentar agregar valor a esse serviço. É tentar vender não um mero serviço, mas a solução de um problema para aquele cliente. Então, por isso, mais uma vez, é importante você ouvir o cliente, tentar captar a necessidade real desse cliente, o problema desse cliente, para então vender uma solução. O mundo trata melhor quem se veste bem. Então é muito importante você se preocupar com a tua aparência, com a sua imagem, com o seu marketing pessoal também, porque isso abre portas. Não que isso vá se concretizar em vendas ou em processos eficientes, mas com certeza ajuda bastante, né? É um atributo a mais que os vendedores precisam se preocupar, certamente.